Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Maledite Day de hoje, tipo ao vivo de Maledite. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para vocês deixarem o like neste vídeo, se gostam do canal, se curtem os relatos, deixa o seu like e não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? Não se esqueçam que tem caixa assombrada mês de abril com o tema lobisomem. Vai lá dar uma fuçadinha. E vamos que vamos com o relato de hoje, que é este daqui. Maledite fez trabalho pesado para minha avó perder o bebê. Maledite, para não falar outra coisa. Olá, Ana e assombrados, como estão todos? Tudo jóia, tudo jóia. Espero que bem. Me chamo fulana. Ah, tá, já tá fictício aqui, mas tudo bem. Vou contar um relato para vocês. Os nomes já estão todos trocados, pode ler sem se preocupar. Muito obrigada. Já aviso que o relato vai ser longo, pois sinto que preciso escrever aqui tudo o que vou escrever. E podem acreditar, é tudo verdade. Vou falar um pouco da família do meu avô materno para entenderem melhor o relato e depois da família da minha avó materna. Meu avô Edgar nasceu no Brasil. Somos de descendência italiana. Eleonora e Ricardo chegaram ao Brasil em 1910 para tentar uma vida melhor depois de ter falido com seus negócios na Itália. Sebastião, um brasileiro de negócios, trabalhava com plantação de café, arroz e por aí vai. Conheceu Ricardo em uma de suas idas à Itália, bem antes do amigo falir, e ofereceu trabalho a Ricardo no Brasil e se comprometeu de ajudar o amigo a se reerguer. E de lá da Itália, Ricardo trouxe os seus filhos, Eduardo, com seus 13 anos, e Gina, já com seus 16 anos, no ano de 1900 e Gina com seus 16 anos. No ano de 1912, Gina se casou com Lauro, filho primogênito de Sebastião. Quem que é Sebastião mesmo? Sebastião é o brasileiro. Então, a Gina, que veio da Itália, com 16 anos, casou em 1912 com o Lauro, que é filho do Sebastião, brasileiro, dos amigos. Sebastião, que era amigo do Ricardo. É isso? Casou então com o filho primogênito de Sebastião. Os homens da família de Sebastião eram militares e os que iam nascendo também se tornavam militares, como se fosse um negócio de família. Eleonora também vinha de uma família de militares. As duas famílias faziam muito gosto do casamento entre Gina, agora com 18 anos, e Lauro, com 23 anos. Em 1913, um ano após o casamento, Gina deu à luz a um menino, Edgar, o meu avô. A família de Gina, com a ajuda da família de Lauro, agora já estabilizada no Brasil, crescia cada vez mais nos negócios. Não vou citar aqui os dois sobrenomes de ambas as famílias para não serem identificadas. Mas a família de Lauro tinha muitas e muitas propriedades e a família de Gina estava indo no mesmo caminho, pois tinha apoio do amigo que agora era seu parente. Os anos se passaram e Edgar ingressou no exército para orgulho de seus pais e de seus avós também. Mostrava interesse nos negócios da família e certo dia seu pai, Lauro, apresentou a ele uma viúva chamada Maledite. Filha de um coronel, que também era viúva de um coronel. Peraí que eu confundi, agora tô confundindo, vamos com calma. Certo dia, seu pai Lauro apresentou a Edgar, uma viúva chamada Maledite, que era filha de um coronel, e a viúva chamada Maledite, que era filha de um coronel, e ela também era viúva de um coronel, é isso? Ela era filha de coronel e viúva de um coronel. Maledite já tinha os seus 32 anos. Mas quantos anos tinha o Edgar, que agora fiquei perdido? No seu tempo passou, né? Maledite já tinha seus 32 anos e ficou encantada com Edgar, principalmente pelo sobrenome que Edgar carregava.
A família de Edgar fazia muito gosto da união do filho com essa viúva de olhos azuis e boa família, mas o que eles não sabiam era que Edgar estava de olho mesmo em outra moça, Elisa, moça humilde, que ganhava a vida junto com a mãe, Maria, lavando e costurando roupas de soldados, enquanto seu pai, Marcos, se matava o dia todo em uma bodeguinha que Maria acabou herdando de sua mãe, Daniela, e de seu pai, Carlos. Elisa era descendente de índios. Sua avó, Daniela, era índia e foi adotada por João, um senhor dono de uma fazenda. Ela foi educada e criada como filha dele, até que ele casou-se com uma megera que odiava Daniela e teve seu primogênito. Então Daniela se envolveu com um empregado de João, Carlos, que era um de seus capatazes, e engravidou de Maria. Ai, eu fiquei confusa de novo. Gente do céu, é muito nome, muita gente que eu tô confusa. Peraí, Daniela era índia e foi adotada por João, que era um senhor dono de uma fazenda. Ela foi educada e criada como filha do João, até que o João casou com a Daniela, que era uma megera, e aí ele teve Maria acabou... Mas era Daniela também? Gente, eu fiquei perdida agora aqui. Enquanto o pai Marcos se matava de uma bodeguinha, Maria herdou da mãe Daniela. Tá voltando a história. E do pai Carlos. Ah, tá. Elisa era descendente de índio. A avó, que era índia, Daniela, que tinha sido adotada por João, dono da fazenda. Aí a megera odiava a Daniela, teve o primogênito. Daniela se envolveu com o empregado de João. Ah, o João que pegou ela para criar, o empregado dele era o Carlos, que era o capataz. E quem que engravidou de Maria? O capataz? Mas... João deu a eles uma casa em sua fazenda e dava ao casal uma boa quantia. Ah, engravidou de Maria era a filha. O que era Maria mesmo? Ah, que é a mãe da Elisa. Oh, meu Deus do céu. Tô confusa. E engravidou de aí ela engravidou e teve Maria, é isso. João deu a eles uma casa em sua fazenda e dava ao casal uma boa quantia para que vivessem bem todo mês. Quantia essa que Daniela passou a guardar enquanto Carlos pegava seu salário e abria seu próprio negócio, que era aquela bodega na cidade. Bodega é tipo um barzinho, acho que é isso, um bar. João acabou caindo doente por conta de uma pneumonia e veio a falecer. Na cidade, deixou para Daniela uma casa, porém a megera de sua esposa não sabia dessa casa. Nem esperou João ser enterrado direito e jogou Daniela e Carlos e a pequena Maria na rua. Carlos pegou a esposa e a filha e foram para a casa herdada de João. Daniela passou a lavar e costurar para os soldados na Vila dos Soldados, onde os soldados que vinham de outras cidades com ou sem suas famílias ficavam alojados. Assim, Maria foi crescendo e seguiu a mesma profissão da mãe, até que cresceu, se casou com Marcos, que trabalhava na bodega de seu pai, e logo veio então Elisa, minha avó, nascida em 1920. Gente, que beleza saber toda essa história da família. Eu não sei tudo isso, não. Eu só sei malemar que jeito que meus avós surgiram no mundo, mas de resto eu não sei muito, não. Olha, acho bem legal isso. Mas, continuando. Edgar estava encantado por Elisa de 15... Ela tinha 15 anos! Ah, tá, 15 anos, mas tudo bem. Edgar estava encantado por Elisa, de 15 anos. Não parava de pensar nela e desabafava com sua irmã Judite, mais nova que ele, 2 anos. Edgar já estava com seus 25 anos e queria formar sua própria família, mas não com a Maledite. Então, ele procurou a família de Elisa, falou de suas intenções para com ela, conversou com Maria e Marcos e se declarou para Elisa, que ficou encantada. Edgar tomou coragem e foi falar dos seus sentimentos com o seu pai e com sua mãe, que ao ouvirem o filho, ficaram indignados. Seus irmãos e irmãs zombaram de Edgar por estar apaixonado por uma pé rapada.
A única irmã que ficou do seu lado e o apoiou foi Judite. Seu pai, Lauro, influenciado pela esposa, chamou o filho e disse: se viver com essa moça que não tem onde cair morta é o que você quer, ótimo, está livre para ir. Porém não herdará um só centavo meu. Nenhuma propriedade minha será sua. A partir de hoje não conte com a minha ajuda para mais nada. A Maledite é a mulher ideal para você e não aceitarei outra, a não ser que seja de nosso círculo social, né? Edgar se enfureceu com o pai e disse: pois fique com seu dinheiro. Eu tenho meu salário do exército e Deus me ajudará a viver com a mulher que eu escolhi. Se gostam tanto da Maledite, fiquem com ela para vocês. Ela que já que estão perdendo um filho hoje, ponham ela no meu lugar. Edgar pegou suas coisas e foi morar na Vila dos Soldados. Sua mãe, Gina, e Carol, uma de suas irmãs, que era unha e carne com a Maledite, correram na casa dela, da Maledite, eu acho, e contaram o ocorrido para ela, que se enfureceu de ódio contra Elisa e começaram a planejar uma vingança contra a menina. Elisa começou a se queixar para sua mãe que estava com muita falta de coragem. Elisa sempre acordou com o galo cantando e sempre foi trabalhadora. Nunca deu trabalho aos seus pais em questão de nada, muito menos em questão de trabalho. Sempre ajudou a mãe em tudo. Porém, depois de noivar com Edgar, Elisa andava moada, sempre pensativa, tinha crises excessivas de tosse e as suas olheiras eram tão profundas que mais estava parecendo uma doente. Ela dizia à sua mãe que à noite acordava com uma mulher no seu quarto, que estava sempre de joelhos nos pés da cama, debruçada sobre suas pernas. Ela podia até sentir o peso dessa mulher sobre suas pernas, e quando ela levantava para pegar a lamparina, aquela mulher desaparecia. Elisa não contou a Edgar. Ficou com medo do noivo lhe achar louca e desistir de casar com ela. Elisa recebia cartas da Maledite xingando ela, acusando de ter lhe tirado Edgar. Dizia assim nas cartas: o seu tiro saiu pela culatra, pobretona. Tentou levar o pacote completo, mas o saco furou no meio do caminho. Agora vai ter que ficar com um homem pobretão igual a você, porque é isso que o Edgar é agora, um pobretão, por sua culpa. Maria, a mãe de Elisa, pegou a carta e mostrou a Edgar, que procurou Maledite e disse coisas horríveis para ela, que só fez o ódio dela por Elisa aumentar. Elisa continuava vendo aquela mulher no seu quarto, porém agora essa mulher aparecia grudada em suas costas. Ela nunca conseguia ver o rosto daquela mulher. E Elisa percebeu que onde essa mulher encostava, ficavam hematomas, roxos, como se fossem pancadas. Quando ela conseguia olhar para aquela mulher, ela desaparecia. Ela só levantava e ia chamar sua mãe no quarto de seus pais. O tempo passou e chegou o esperado dia do casamento de Elisa e Edgar. Da família de Edgar, a única que compareceu foi Judite, com seu marido Arthur, e mais ninguém de sua família. Ele levou Elisa para morar com ele na Vila dos Soldados. Elisa continuou lavando e costurando, e Edgar recebendo seu salário do exército. Elisa continuava vendo vultos, ouvindo vozes quando estava sozinha em casa. Ela corria para a casa da mãe e ficava lá até a hora de Edgar voltar para casa, e Edgar não entendia o porquê. Quando chegava em casa, a louça estava lá, ainda para ser lavada, a casa um pouco bagunçada. Então Elisa decidiu contar para Edgar o que estava acontecendo. Disse que não contou antes porque ficou com medo dele achá-la louca e abandoná-la. E Edgar então disse: vamos fazer assim. Quando não tiver trabalho para você fazer, você fica na casa da sua mãe. E quando eu voltar para casa, eu passo lá e te pego. Se eu tiver que ficar de serviço e dormir no quartel, você pode dormir na casa dos seus pais, tudo bem? E assim minha avó fazia.
Elisa descobriu que estava grávida do seu primeiro bebê. A barriga dela estava crescendo rápido e ela estava feliz, apesar da perseguição da Maledite, que por mais que Edgar e Elisa batessem de frente com ela, a perseguição dela não parava. Elisa continuava sendo assombrada, porém ela acreditava que se ignorasse tudo, tudo iria acabar. Grande engano. Até que o quartel decidiu transferir Edgar para Natal, no Rio Grande do Norte. Elisa achou que agora tudo ia acabar. E ela pensou, bom, talvez, se mudarmos de casa, isso tudo fique aqui. Outro engano. Lauro, o pai de Edgar, estava doente e queria muito ver o filho antes de partir. Estava arrependido de ter escutado sua esposa e ter maltratado o filho e a nora. Então Judite procurou Edgar e Elisa e então pediu que eles fossem ver o pai e se despedir. E ele foi. Elisa não quis ir, com medo de ser maltratada por Gina. Edgar respeitou a decisão da esposa e Edgar foi ver o pai e Lauro... Edgar respeitou a decisão da esposa. Edgar foi ver o pai e Lauro... Lauro é o pai, tá. Edgar foi ver o pai e então Lauro e ele, né, ele e o pai, fizeram as pazes. E ele se despediu de seu pai para partir para Natal. Quando estava indo embora, deu de cara com a Maledite, que estava na sala conversando com Gina e Carol. Maledite levantou e começou a dizer coisas horríveis para Edgar sobre Elisa e gritou que um dia Edgar se arrependeria de ter preferido uma pirralha ao invés dela e que ele nunca seria feliz, pois se não fosse dela, ele não seria de mais ninguém. Gina sequer olhou na cara do filho. Edgar ficou muito magoado com a atitude da mãe e da irmã Carol e foi embora sem nem revidar as agressões verbais da Maledite. Elisa já estava com seus 8 meses de gestação quando chegaram na nova cidade e na nova casa. Passaram 3 dias e Elisa não via nada, nada daquela mulher, nada de assombrações. Edgar então resolveu pegar um bico à noite, onde ele ficava vigiando os barcos no porto que ficava próximo à Vila dos Soldados de Natal. Elisa ficou sozinha em casa, porém estava tranquila, já que há 3 dias não via nada. Então ela lavou a louça, arrumou a cozinha, foi se deitar. Quando deitou, ela começou a ouvir alguém varrendo a casa. O barulho da vassoura se aproximava do quarto. Elisa se cobriu dos pés à cabeça e pensou, ai meu Deus, aqui não, por favor. O barulho da vassoura varrendo parou e aquela presença entrou no quarto. Elisa estava com tanto medo que se encolheu na cama e quase colocou o joelho no queixo. Aquela presença pesada tomava conta do quarto e Elisa ali embaixo do lençol tentando tomar coragem para sair dali e correr. E ela sentiu quando aquilo pegou na sua perna e ela sentiu uma pressão, como se algo sugasse a sua perna. Ela então tomou coragem, tirou o lençol da cabeça e quando olhou para os pés da cama, aquela mulher estava sugando a perna dela. Sugando com a boca mesmo, será? Aquela mulher estava sugando a perna dela e dessa vez ela conseguiu ver nitidamente o rosto daquela mulher. E era uma criatura horripilante. Tinha os dentes expostos, não tinha lábios. Os olhos eram brancos, como se ela fosse cega. E quando Elisa gritou, aquela mulher olhou para ela e desapareceu. Elisa levantou com muita dificuldade por causa do barrigão e saiu tentando correr do quarto. Elisa ouviu passos pesados correndo atrás dela e quando ela abriu a porta para sair de casa, para pedir ajuda, aquela coisa pulou nas costas de Elisa e envolveu as pernas em volta da barriga. Credo! E envolveu as pernas em volta da barriga de Elisa, apertando, e colocou a boca no pescoço dela,
E o peso nas costas de Elisa era tão grande que ela começou a se curvar para frente involuntariamente. E ela ficou nessa posição sem conseguir se mexer ou falar por uns 3 minutos. Mas para ela pareceu uma eternidade. Até que um soldado que vinha voltando para casa com sua esposa viu Elisa. Então o casal se aproximou para ver o que estava acontecendo. Eles falavam com Elisa e ela não respondia, ela só chorava e fazia sons de gemidos. Então aquele soldado disse para sua esposa: Gabriela, fica aqui com a Elisa que eu vou chamar o Edgar no porto agora. E ele foi. Quando Edgar chegou, ficou desesperado ao ver Elisa daquela maneira. Começou a gritar pedindo ajuda e então começou a chamar a Deus. E naquele momento Elisa começou a sentir aquela coisa deslizando pelas suas costas até que caiu no chão. E todos que estavam ali conseguiram ouvir aquela coisa pesada caindo no chão. E também podiam sentir um cheiro forte de mofo que naquele instante cessou. Elisa começou a gritar descontrolada, começou a chorar, dizendo que estava sentindo muita dor no ventre, e quando viram a bolsa dela havia rompido. Gabriela correu para buscar Dona Helena, que era uma parteira que morava ali perto. A parteira veio, fez o parto e era uma menina, a primogênita de Elisa, que nasceu morta. E estava cheia de hematomas, igual os que havia no corpo de Elisa. Elisa e Edgar ficaram arrasados. Edgar se culpava por ter deixado Elisa sozinha em casa. No outro dia, ela e Edgar, conversando com Gabriela e Dona Helena, enquanto preparavam o corpinho da bebê para o enterro, contou tudo, desde o início, para Dona Helena. Os vultos, a mulher que a sugava enquanto ela dormia. Dona Helena, além de ser parteira, também era sensitiva e disse para Elisa e para Edgar que se eles quisessem ela podia fazer um reparo, um tipo de trabalho para descobrir se aquilo era mandado por alguém. Pois ela disse que esse tipo de entidade que agia dessa forma eram obsessores que sugavam a energia vital de suas vítimas. E Edgar aceitou. Dona Helena disse que não cobraria nada, pois seria... ela disse que não cobraria nada, ela seria incapaz disso pelo fato deles terem acabado de passar por aquela dor de perder a filha primogênita. Dona Helena fez o reparo e descobriu tudo e contou para Edgar e para Elisa o seguinte: Meu filho, uma mulher cheia de ódio e de rancor fez um trabalho para enlouquecer a sua esposa para você largar dela. E assim que você largasse dela, ela faria um trabalho de amarração para você. Essa mulher se chama Maledite e sua mãe e sua irmã sabem de tudo. Porém, quem agiu foi a Maledite. Quando você a ofendeu para defender sua esposa, ela se irou ainda mais contra sua esposa. Então, como você não largou dela, da esposa, ela decidiu tirar a felicidade dos dois, levando seu bebê. Essa entidade que estava sugando a energia vital de Elisa foi direcionada também para o bebê, depois que Elisa engravidou. Por isso a bebê nasceu com os mesmos hematomas que Elisa tem no corpo. Edgar se enfureceu e queria se vingar, porém Elisa e Dona Helena lhe aconselharam a não fazer nada e deixar nas mãos de Deus, que tudo iria se colocar no seu devido lugar. Elisa escreveu uma carta para os seus pais contando tudo, e Edgar escreveu para sua irmã Judite. Judite era muito amiga de Elisa e adorava Edgar. Ela bateu em sua irmã Carol. Não bateu na mãe, pois apesar de tudo era sua mãe, né? Procurou a Maledite e também deu uma surra na cobra, que acabou confessando tudo embaixo de pancada. Que fez tudo aquilo por amor, que nunca ia querer ninguém como quis o Edgar. E depois disso, a única vez que Edgar voltou a ver sua mãe e sua irmã Carol de novo foi no enterro de seu pai Lauro. Porém, Gina ainda não aceitava a nora Elisa e Edgar acabou se afastando da mãe e dos irmãos,
mantendo contato somente com Judite e o marido de Judite. Tempos depois, Maledite acabou perdendo também o pai, que tirou a própria vida por conta de uma depressão, depois que perdeu tudo por dívidas em jogos. Maledite ficou sozinha, sem marido, sem pai, nem filhos chegou a ter. Ficou na miséria. Só tinha por ela a irmã caçula, que era casada com um sargento. Foi morar com a irmã e tentou roubar o marido da irmã. Porém, o cunhado não quis nada com ela, e ele e a irmã de Maledite resolveram expulsá-la de casa, que logo depois foi obrigada a procurar trabalho e um lugar para ficar em uma casa de diversões para homens, se é que me entendem. Gina, depois da morte de Lauro, desenvolveu Alzheimer. Os filhos tomaram conta da herança de seu pai. Gina, depois da morte de Lauro, desenvolveu Alzheimer. Os filhos tomaram conta da herança de seu pai, Lauro. Judite foi a única filha que se ofereceu para cuidar da mãe, Gina. Os outros só se importaram em dividir parte de suas heranças. Carol, a irmã de Edgar, que se prestou a esconder o segredo da bruxaria que a Maledite fez contra Elisa, quando ficou viúva, já na velhice, os filhos tomaram tudo dela. Um foi para Veneza, outra para Dubai, e ela jogaram em um asilo para idosos, onde ela morreu. Judite e seus filhos ainda moram no Brasil. Já é viúva. Ela já é viúva e é a única que tem contato com a nossa família. Edgar, meu avô, morreu na década de 80. Elisa, minha avó, morreu em 2018, aos 96 anos. Em sua cama, quietinha, arrodeada de seus filhos e netos, cantando músicas do Inário para ela ouvir, pois ela se converteu e meu avô meu avô ficou tão magoado com a mãe que somente os 2 filhos mais velhos, minha tia e meu tio, são registrados com o sobrenome da Gina, a mãe dele, minha bisavó. Até seus últimos dias de vida, ela falava de meu avô com muita saudade e amor dele. Dá para ver que se amavam muito. Quando era viva, ela amava assistir os seus relatos comigo, Ana. Ela achava você muito bonita. E essa foi a história do meu avô e da minha avó. Tenho descendência italiana por parte do meu avô materno e descendência indígena por parte da minha avó materna. E tenho muito orgulho. Me perdoem por ter ficado longo o relato, mas senti que eu precisava contar isso tudo. Particularmente, apesar de tudo de ruim que aconteceu com os meus avós, eu acho a história deles muito bonita. Obrigada por ler meu relato, Ana. Amo muito seu canal. Beijos para você, para o Matheus e para os bebês. Ok. Que história interessante também. Maledite. No fim, ficou sem nada. Se tivesse largado mão, seguido a vida, encontrado outra pessoa, ia estar muito melhor. Mas não, né? Tentou roubar. Olha só, ainda tentou roubar o marido da irmã. Pra você ver que a pessoa não tem escrúpulo nenhum, não tem. Ai, cada história. Gente do céu, dava até uma novela, não dá? Nossa, muito legal saber toda essa história dos antepassados, né? Como eu disse, muito interessante. E aí, pessoal, alguém aí tem uma história desse tipo, alguma maledite na família, atualmente ou até de antigamente? Manda um relato pra gente. Um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.